Abrir, queridos, a palavra de Deus, Escritura Sagrada. Eu quero iniciar com um texto, introduzindo nossa reflexão num tema que queremos conversar nessa noite, entendimentos vitais acerca dos sentimentos de Jesus. Vou repetir o nosso tema, entendimentos vitais acerca dos sentimentos de Jesus. Esse é o nosso tema dessa noite. Mas, pensar em sentimentos, os sentimentos de Jesus, quero trazer um momento antes, para que você comece comigo a pensar o que seria, o que será, ou como é esse sentimento de Jesus. Como eu, sendo quem eu sou, posso pensar nos sentimentos de Jesus, se eu não dou conta nem dos meus. Se eu não dou conta nem dos meus sentimentos, ou se eu não entendo, nem eu sei o que eu sinto, como é que eu vou pensar nos sentimentos de Jesus? Mateus capítulo 26, esse é o texto que eu quero introduzir aqui, esse nosso momento. Mateus capítulo 26, os versos 50 ao 56. Mateus 26, 50 ao 56. Amém? Verso 50 de Mateus capítulo 26. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, e estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Até aqui, esse texto, para pensar um pouquinho com você. Nós estamos vivendo aí esse tempo de quaresma, vamos dizer assim, né, esses 40 dias, né, que antecedem o martírio, a crucificação, né, de Jesus. E nós estamos no 12º dia aí desses 40 dias. Acho que isso. Desses 40 dias. E pensar, né, que muitas coisas estão sendo muito refletidas, até o momento da Páscoa. E de repente lá nós nos entregamos numa reflexão sobre tudo o que acontece ali com Jesus. E ensinamos e adoramos e louvamos e agradecemos a Deus, porque foi Ele que morreu na cruz e não fui eu. Amém? Amém? Pode dizer amém. Porque foi Ele, não fui eu. Eu dou glória a Deus, porque foi Ele, não fui eu. Porque se fora eu, você estava ralado, já disse isso. Né? Não ia adiantar. Né? Nenhum de nós daria conta de pagar essa dívida. Teria que ser Ele, assim como está escrito. Como Ele nos está dizendo aqui. Né? Estava para ser assim. Mas aí, queridos, nós temos então todo o nosso tempo lá na Páscoa de reflexão. Mas parar um pouquinho agora e pensar nos sentimentos de Jesus. Porque esse momento aqui chama a minha atenção na questão sentimento.
né? Por quê? Porque o inocente está sendo preso. Já foi injustiçado? Você já foi injustiçado? Já se sentiu assim? Fizeram algo, você diz, eu não merecia isso. Esse era o momento de Jesus. O que você sentiu quando isso ficou na sua cabeça? Eu não merecia isso. Por que estão me tratando assim? Por que estão fazendo isso comigo? Por que estão dizendo isso de mim? Por que vieram todas essas pessoas aqui? Olha que Jesus disse para eles, eu estive com vocês todo esse tempo, lá no templo, lá a gente conversava, lá a gente falava isso, e a gente se tratava bem, e vocês não me prenderam lá, mas agora aqui vocês, por que vocês vieram para cá? Comecem a tentar entrar um pouquinho nesse sentimento, porque nós vivemos aí um tempo de lidar com os sentimentos, é ou não é? Tudo hoje né, minha irmã Glaucia, aponta para, vamos ver o que está acontecendo aí nos sentimentos. Né, e entra essa questão toda aí do emocional das pessoas, dos problemas que as pessoas, a sociedade, o mundo está vivendo no campo das suas emoções, dos seus sentimentos, e quantos profissionais estão na área da saúde se levantando sobre o assunto, né, sobre sentimentos, sobre emoções. Parar um pouquinho, perceber e entender os sentimentos de Jesus, queridos, é parar e olhar um pouquinho para os nossos sentimentos, para a nossa vida e para as nossas atitudes em alguns momentos, sobre quem nós somos em alguns momentos. Porque se nós dizemos que somos discípulos, seguidores de Jesus, que Ele é o nosso maior exemplo, que nós queremos ser e viver como Ele, nós precisamos parar um pouquinho para olhar nesse momento onde ele estava sendo preso, onde ele disse assim para aquele homem que sacou a sua espada e cortou a orelha do outro, ele disse assim, ei, pare, se acha que eu não poderia dizer para o meu pai, mande o exército aqui e acabou. Abra um buraco aqui, esse povo aqui está tudo no buraco, está tudo resolvido, e eu estou aqui tranquilo, ninguém coloca a mão em mim. Você acha que eu não poderia dizer isso? Eu poderia, mas não estou dizendo. Porque o meu sentimento é outro. Teu sentimento, meu amigo da espada, é arrancar a espada e cortar a orelha, ou cortar o pescoço. Eu acho isso, já disse para vocês, né? Que, na verdade, eu acho que ele mirou o pescoço, mas ele errou e pegou só a orelha. Né? O cara era meio grosso, né, Lucas? Ele queria cortar o pescoço mesmo, né? Pegou a orelha. Mas, meu irmão, Jesus, espera aí, é outro sentimento, o de Jesus. E se ele é o nosso maior exemplo, porque muitas vezes o nosso sentimento se diferencia do sentimento dele. Porque ele consegue perdoar e nós não conseguimos perdoar. Ele consegue amar mais do que nós conseguimos amar. Ele consegue relevar mais do que nós conseguimos relevar. Ele consegue esquecer mais do que nós conseguimos esquecer. Ele consegue ser mais manso do que nós conseguimos ser mansos. Isso chama a minha atenção. Nesse momento onde tem uma multidão e ele está ali para ser preso. Ele era intocável, mas ele foi preso. Ele era intocável, mas ele foi cuspido na cara. Ele era intocável, mas ele foi coroado com uma coroa de espinhos e sangrou. Ele era intocável e ele foi furado com uma lança. Ele era intocável e deram vinagre para ele beber. Ele era intocável e morreu na cruz. Porque o sentimento é outro. E aí eu digo para você que essa coisa do sentimento não é algo tão simples para você desvendar. Quando você diz assim, eu quero entender os meus sentimentos, não é tão simples. Seria simples se fosse o mesmo sentimento de Cristo. Concordem nisso comigo? Seria simples se eu tivesse o mesmo sentimento de Jesus, né? É para esquecer? Está esquecido. Para perdoar? Está perdoado. Vou sofrer com isso? Não vou. Ah, Judas, você vai me trair? Vou. Mas veio para a ceia? Veio. Então seja bem-vindo. O sentimento é outro. Jesus é assim. Porque sofremos com os nossos sentimentos, porque nós vamos muitas vezes bem distantes desse sentimento de Jesus. Mas, se diz, tá, Jesus humano, Jesus divino, eu humano, nós não vamos entrar nesse mérito agora, tá? Se alguém quiser saber mais sobre essa questão da humanidade de Jesus,
e a divindade de Jesus, depois conversa comigo, tá? Porque os irmãos aqui já estão atentos sobre isso, sobre a divindade de Jesus, né? Essa questão dele ser 100% humano e 100% divino. Então, é uma lição de EBD ou de doutrina, aí, de classe de doutrina. Mas, ao texto que nos provoca, daí é uma postura diferente em relação aos sentimentos de Jesus. E você pode abrir nesse texto, porque esse é o texto base do nosso tema dessa noite. Entendimentos vitais acerca dos sentimentos de Jesus. Entendimentos que fazem diferença na vida em relação aos sentimentos de Jesus. Não é um entendimento qualquer. Não é qualquer coisa que você vai sair daqui, entender hoje, nessa noite, vai dizer, isso não fez diferença nenhuma. Isso fará diferença para a sua vida. Por isso eu coloquei entendimentos vitais. Vitais. Acerca dos sentimentos de Jesus, que Jesus sentia. Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, esse sim, abra lá. Filipenses capítulo 2. Dos versos 5 ao 11. Filipenses 2, 5 ao 11. Que diz assim para nós, o apóstolo Paulo: tende em vós, tende. Já começa dando uma ordem. Tende. Tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mesmo sentimento. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, existiu em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não sentiu que estavam sendo roubados na sua glória ou no senhorio do seu ser, o fato de ser igual a Deus, não sentiu que estava sendo diminuído ou roubado. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Ele fez isso lá nesse monte aqui, no texto primeiro que nós lemos. A si mesmo se humilhou, deixou os caras tocar a mão nele. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui, feche os olhos, mais uma vez, para orarmos. Senhor, nós precisamos, Pai, do direcionamento do Senhor. Pedimos que o Senhor seja esse que abre as nossas mentes, o nosso entendimento, Pai, para compreendermos a Tua palavra. Que pela iluminação do Espírito Santo, do Senhor, possamos compreender e que essa palavra, Pai, tenha lugar no nosso coração e faça diferença na nossa vida nessa noite, Pai. Nos ajude a viver mais e melhor e viver para a glória do Teu nome. Que o Senhor fale ao nosso coração, que eu seja tão somente um instrumento nas Tuas mãos. Que não seja eu, mas o Senhor no Seu Espírito, trazendo Tua palavra, usando meus lábios, minha boca. Perdoe os meus pecados, santifica a minha vida e trata e fala ao nosso coração nessa noite, em Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso Senhor. Amém. Amém. Talvez, queridos, esse tema, entendimentos vitais acerca dos sentimentos de Jesus, seja um tema um tanto quanto pretensioso, porque ele parece ser difícil demais, apresentar uma amplitude que você diga, não consigo concluir isso em apenas uma mensagem. Poderíamos nos estender nesse tema como uma temática mensal. Por quê? Eu já disse, porque pensar nesses sentimentos do Mestre, se os meus sentimentos são tão confusos,
se facilmente eu me vejo perdido nos meus sentimentos. Se os meus sentimentos me fazem muitas vezes estar de repente em alta e outras vezes em baixa. Eu oscilo nos meus sentimentos. Eu sofro nos meus sentimentos. Ou seja, nós podemos conviver com as pessoas uma vida inteira. E mesmo assim, não conhecermos os seus pensamentos mais íntimos. Poderemos. Lembro que antes de casar, eu perguntei para minha mãe assim, quando que a gente consegue conhecer, achar que a gente conhece uma pessoa? Eu me lembro que a dona Elvira pensou. Daí ela falou assim, depois de comer um saco de sal do lado dela. Não entendi nada, né, naquele momento. Né, saí de perto, mas ela disse isso, né, Elvira disse isso. Não sei de onde ela tirou, não sei de onde ela ouviu, né? E ela tinha bem menos rugas, mas ela disse isso. Depois de comer um saco de sal do lado dessa pessoa. Quem sabe você entenda, quem sabe você conheça os sentimentos dela. Não entendi na hora. Eu fui entender muitos anos depois, quando alguém disse na igreja da junta diaconal, por favor, pessoal, parem de trazer sal pro quilo de alimento. Parem de trazer sal. Porque o povo da igreja só trazia sal. Daí alguém disse, pare de trazer sal. Eu falei, mas por que não pode trazer sal? Daí a pessoa do meu lado falou assim, porque o sal você usa isso daqui. Então um pacotinho, dá para bastante tempo. Ninguém usa um pacote de sal, né, cada refeição. É só um pouquinho. Na hora eu lembrei daquilo que a minha mãe disse. Daí eu entendi. Depois de comer um saco de sal do lado da pessoa, que sabe, você entenda os sentimentos dela, saiba quem ela é, consiga compreendê-la de fato. Depois de sempre um pouquinho de conversar, de tentar compreender, só depois. Porque os sentimentos são complexos. Então nós não vamos conseguir conhecer, saber, por mais que convivamos bastante tempo com as pessoas ou com a pessoa. Então existem situações, nós sabemos, né, isso é claro para nós, em que nós nos assustamos com os sentimentos que se escondem dentro de nós mesmos. E às vezes são sentimentos que nós nem sabíamos que existiam, que estavam dentro de nós, mas eles estão lá, confusos demais. E aí, desta maneira, está dizendo isso para você, como é então, sendo assim, como é que nós, seres finitos, ou seja, tem um ponto final aí na nossa história, somos limitados, como é que nós podemos ou poderemos conhecer os sentimentos do Deus infinito? Como conhecer os sentimentos? Por isso que eu digo que esse tema pode ser pretensioso, pode dizer, mas é pretensioso esse tema. Entendimentos vitais acerca dos sentimentos de Jesus. Mas eu disse, não pode ser que eu não consiga ou não possamos falar sobre isso. Porque Paulo está dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como é que eu vou viver isso, ou tentar, ou pensar em ter esse mesmo sentimento, sem cavocar nos sentimentos de Jesus, sem tentar entender o que é que ele estava pensando ou dizendo, né, naquele momento, ou naquela determinada situação na sua vida. Como é que eu não vou viver isso? Ver isso? E aí, nós sabemos que o interesse do Senhor, ele foi, e ele sempre será, em se tornar conhecido. O interesse de Deus, o interesse dele sempre foi de se tornar conhecido de todos nós. Ele se deu a conhecer. É ou não é? Nós não o conheceríamos. Ele se deu a conhecer. Então, para se tornar conhecido a nós, Deus ele se fez presente entre nós. Em quem? Em Jesus. Ele se fez presente em Jesus Cristo.
Então, conhecendo a Cristo, nós conhecemos a Deus. Para isso, o Filho ele tomou forma humana. Para quê? Para nos revelar o Pai. Por esta razão, o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses, ele pode então dar essa instrução para os seus irmãos. Eu quero então trazer essa instrução, né, do apóstolo Paulo, que deu aos seus irmãos, à igreja nessa noite, aqui, através da expressão aqui deste versículo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. Tende em vós, tenha. E aí, nós vamos ter 3 pontos, né? 3 pontos para esses 3 sentimentos aqui, que eu quero conversar um pouquinho nessa noite. E o primeiro sentimento, que eu quero que você olhe e veja que é um sentimento de Jesus. E eu disse que nós sofremos porque nós, lamentavelmente, vivemos um outro sentimento. Sentimos diferente. Mas o primeiro sentimento que eu anotei aqui, que diferencia Jesus, é o sentimento de renúncia. O sentimento de renúncia. Humanamente, difícil. E divinamente, tranquilo. O texto diz que Jesus não esquentou a cabeça com não levar a glória. Né? Ele disse, não. Seja o que seja, se sou eu que vou para a cruz, não importa essa minha glória. Importa o que o Pai está dizendo. Então, a renúncia acaba sendo um problema, um sentimento. O sentimento de renúncia é um problema para nós, queridos. Jesus renunciou à sua glória para vir morar entre os pecadores. 2 Coríntios 8, 9, diz assim, pois conheceis e agora de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele era rico, se fez pobre. Quando ele se fez pobre, os pobres se tornaram ricos. Quem eram os pobres? Nós. E na pobreza dele, que era rico e teve que se fazer pobre, nós agora somos ricos. Ricos, e é isso que Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto. Jesus, ele renunciou à sua posição de Senhor do universo para sujeitar-se às autoridades terrenas. O Senhor do universo está obedecendo ordens, cumprindo ordens dos homens. Sim ou não? Ele não foi preso por alguma questão de irregularidades na sua documentação. Os pais dele, quando ele nasceu, foram para onde? Participavam do quê? Do censo. Né? Observavam as coisas corretamente. Mas Jesus, ele é esse alguém que ele renuncia à sua posição de Senhor. Passa a obedecer a autoridades terrenas, a obedecer os seus pais. Mas de meu Pai celestial. Mas ele vai obedecer os seus pais, os seus líderes políticos. E aí a gente começa a entender um pouco o sentimento de Jesus, quando diz assim, a si mesmo se esvaziou. Porque você abrir mão de uma grandeza, de algo poderoso que você tem, de algum poder que você tem. Prova disso são vou falar talvez até de algo que Lucas me ajude aí, não que você seja um jogador, né? Mas assim, nas brincadeiras, às vezes que eu vejo dos jovens nas rodas e alguns encontros nossos, né? Quando alguém tem algum poder e guarda
né, aquele poder, alguma coisa assim, ele fica mais oculto, mais na dele, porque ele se protege. Ou aquilo o protege. Aquele poder o garante de alguma forma. E nós sabemos que é assim aí na vida. Se alguém sente que tem um pouco mais, que é um pouco mais poderoso ou autoridade, está num patamar diferenciado. Mas Jesus é esse homem que está acima de todo nome. Mas ele desce abaixo. E ele se iguala. E ele fica ali com esses homens. Ele abre mão. Veja o sentimento de renúncia. E não é fácil renunciar. Direitos. Nós não abrimos mão dos nossos direitos tão facilmente. Tem coisas que às vezes você nem precisa, mas você passa ali, eu vou pegar, é meu direito. Nem estou precisando, mas é meu direito. É meu por direito e leva. Nós não abrimos mão, nós não renunciamos facilmente. Mas Jesus, ele é esse que renuncia. A si mesmo se esvaziou. Jesus renunciou os seus direitos como Deus. Como assim, pastor? Os seus direitos como Deus de exigir serviço e adoração. Ele não ficou exigindo. Ele serviu e ele adorou o Pai. Percebe o sentimento? Isso que seria mais fácil se nós vivêssemos mais isso que Paulo está dizendo, essa ordem de Paulo, tende em vós o mesmo sentimento, nós sofreríamos menos. Os consultórios especializados em entender a mente humana estariam, quem sabe, com algumas dificuldades. Se tivéssemos a mente de Cristo. Porque ele consegue renunciar, abrir mão, não querer, para tornar-se servo da humanidade. Ele faz isso. E muitas vezes eu não quero renunciar, eu não quero ceder, eu não quero concordar. Porque eu não quero abrir mão para Simone, lá em casa. Eu não quero baixar a bola para Simone. Eu não quero baixar a guarda para Simone, lá em casa. E eu não renuncio. Percebe a autoridade, percebe o lugar onde o humano, onde a nossa mente quer ficar e a importância de compreender isso que Paulo está dizendo, para o vosso bem. Tenha o sentimento de Cristo, e as lutas serão diferentes, e a tua história será diferente. Jesus, ele renuncia ao seu bem-estar para assumir as nossas dores. A Bíblia diz assim, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justos. Único, já vimos isso, no último domingo, eu acredito, se não me falha a memória. A justiça de Deus, somente ele conseguiria cumprir. Ele justo o suficiente. Deus disse assim, precisa ser alguém justo para pagar o preço dos pecados dos homens. Do pecado humano, do pecado original. Justiça só em Jesus. E aí, Deus não fez isso comigo. Se tem alguém que pensa nele, não fez isso com o Buda. Se tem alguém que pensa nele no Henri Cristo, também não fez isso com esse camarada. E não fez isso com Allan Kardec, não fez com um monte de... Sabe? Não fez. Em Jesus, a justiça e o preço exigido pelo Pai. Mas só que esse preço teria que se tornar pecado por nós, ou seja, levar os nossos pecados, tomar todos os nossos pecados, receber todos os nossos fardos, todos os nossos pesos, tudo vir sobre ele. Ou seja, então ele o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21, você vai encontrar isso. Meu irmão, minha irmã, renúncias não são fáceis, mas são importantes. Deixar para trás. Renunciar a algumas coisas que às vezes nós arrastamos. Jesus, ele não arrasta. Ele chama a atenção e diz assim, eu poderia facilmente resolver isso. Mas não é assim que funciona.
Como quem diz para aquele homem que puxou a espada, dizendo assim: lide com os seus sentimentos. Dizendo para mim e para você, em alguns momentos da nossa vida, da nossa história, de tensão, quem sabe, lide com os seus sentimentos. Mas não esqueça, tenha o sentimento de Cristo, porque você é discípulo. Sabe, ser tratado pela palavra é maravilhoso. Então, seguir a Jesus significa andar nos seus passos. Seguir o seu exemplo de renúncia também. Seguir o exemplo de renúncia. Jesus, ele disse para a multidão, vocês vão lembrar dessa palavra de Marcos 8, 34. Se alguém quer vir após mim, mais alto, por favor, Glaucia. Negue-se a si mesmo. E daí? Tome a sua cruz. Tem uma cruz. Mas daí venha. Mas não tome a cruz sem negar a si mesmo, que vai ficar mais difícil. Negue-se a si mesmo. Renuncie. Quem você é? Quem você é? Pouco antes de sair de casa, daquelas dedadas que a gente dá ali no Rios, ali, né? Apareceu alguém, não sei se era Holanda, Alemanha, pelo sotaque da pergunta em português, mas a pergunta era: acredita em Deus? E foram vários. Acredita em Deus? Não. Desculpe. Não. Acredita em Deus? Desculpe. Acredita em Deus? Não. 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 Eu assustei, eu fiquei esperando assim, quero ver o final, o que o último deve ter alguma coisa boa, sabe? Fiquei pensando, o último que vai falar deve surpreender naquilo que ele vai falar, deve ser um crente que vai arrebentar. Acabou o vídeo. Acabou. Reels, né? Eu, como sou brasileiro, eu falo Rio, tá? Reels. Reels, né? Ali, acabou. Deu um negócio assim, sabe? Sentimento esquisito. Porque não é essa a vida. Porque quando eles falavam e eu tentava, a pergunta vinha e eles respondiam, eu tentava identificar daí o local, vendo a construção, né, a sofisticação do lugar onde eles estavam. Aí você começa a fazer a leitura do poder aquisitivo do local, de como é a vida ali, de como a vida está tudo bem, de como todo mundo tem todas as coisas, de como tudo está perfeito aos olhos humanos, né? E fiquei pensando, é fácil dar essa resposta. Quando aparentemente tudo vai bem. Sabe, fiquei assim, vou procurar de novo, porque eu acho que deve ter mais coisa ali para trás. Não deu tempo, porque já estava saindo aqui para a igreja. Foi assim, o caso mesmo, ao acaso. Mas chamou a minha atenção, queridos. Negar a si mesmo é difícil. Nós vivemos um tempo de se autoafirmar, né? As pessoas vão se autoafirmando. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu isso. Mas o sentimento de Jesus, esses 40 dias aí, se você começar a ler tudo que você ler, você vai perceber os sentimentos de Jesus até a cruz. E aí Paulo chega e arrebenta. Paulo, eu gosto dele porque ele é o Paulão mesmo, né? O cara não caiu na estrada à toa. Ele vem e diz, tenha o mesmo sentimento. Não é procure ser igual. Procure ser igual. Não, tenha o mesmo sentimento. Se você segue, se você é dele, pertence a ele, tenha o mesmo sentimento. E o primeiro sentimento que eu anotei aqui, o primeiro é sentimento de renúncia. Vamos para o segundo? Segundo sentimento, o sentimento de humildade. Sentimento de humildade. Por que humildade? Porque ele se humilha aqui. Se ele diz assim que ele tem poder para fazer aquele momento um outro momento e sair dali no ombro do povo e não sai, ele sai preso, prendem ele, significa que ele se humilha, né? Ele não foi humilhado, ele disse assim, eu poderia fazer diferente, mas eu não vou fazer. Então, se ele poderia, ele não foi humilhado. O que você acha, Marcelo, dessa
Cabe aí? Ele não foi humilhado, ele se humilhou e disse: pode vir. E eu me lembro uma vez que acompanhava, não sei se minha irmã está assistindo, mas uma família muito querida do meu coração. E ele passou a ter problemas psicológicos e num surto psicótico, né, a família chamou para estar com eles lá e a gente teve que chamar a polícia. E quando eu falei para ele: meu irmão, o nome dele era Oscar, Oscar, vem comigo. Ele estava no canto do quarto, né, sem roupa. Eu falei: vem comigo, que a polícia está aí. Ele estendeu o braço, me deu a mão e veio comigo até a porta. Quando ele viu o policial, ele fez assim. Para colocarem a algema nele. Ali eu não entendi mais nada de sentimentos. Que estava na cabeça do seu Oscar, do meu irmão Oscar. De vir comigo? Eles me chamaram porque eles imaginavam que ele viria comigo. Mas de, sabe, estar trancado no seu quarto, não querer ver a família, achando que faria mal para a família, e na hora que alguém que poderia realmente, na cabeça dele, a polícia era alguém que poderia impedir que ele fizesse mal para a família, quando ele viu aqueles homens, ele estendeu o braço, como quem diz: me algeme e me leve. E foi isso que Jesus fez. Quando ele foi preso lá, ele disse: ó, eu me humilho aqui, me algeme e me leve. Me prendo, pode me levar. Me prendo. Alguém que se rende, queridos, alguém que se humilha, é alguém que sai do seu pedestal, é alguém que está por cima. E Jesus, ele é, e nós reconhecemos disso, você sabe disso, nós sabemos que ele é alguém por cima, mas ele não quer ficar lá, ele não fica lá. Ele desce para onde nós estamos, porque nós que estamos no andar de baixo, ele vem para encontrar a gente aqui nesse andar de baixo. E humilhar-se significa, então, assumir uma posição inferior àquela que tem direito. Agora me entenda sobre isso. Humilhar-se significa assumir uma posição inferior àquela que tem direito. Em se tratando de Jesus, é imediato, né? É uma posição inferior àquela que ele tem direito. Ele tem direito em cima, mas ele vai para baixo. Agora nós, humilhar-se é assumir uma posição em relação àquela que tem direito. Quantos aqui conseguem dizer assim: eu quero a posição de baixo? Ali. No geral, a mente humana quer a posição que tem direito, né? Nós não conseguimos nos ver, raras exceções, quem sabe? Alguém que diga: não, não vou dar conta, não mereço esse lugar, é o primeiro lugar, o segundo aí. Ficar ali em cima, mas para baixo não. No geral, nós queremos o melhor lugar. Se humilhar é abrir mão dessa posição. É ir para uma posição inferior, queridos. Jesus o fez por iniciativa própria. Ele se humilhou aqui quando ele é preso. Quando ele diz: não reajam, não façam isso. Ele se humilha. Ele não foi humilhado. Ele se humilhou. Ninguém ali tinha poder algum para fazer algo com ele. Ele deixa isso acontecer. Jesus humilhou-se assumindo uma posição social humilde. Volta lá no seu nascimento. Ele se humilhou também assumindo aquela posição de nascer numa estrebaria. Certo? Se lá no céu tivesse uma... Não sei como é que eu vou exemplificar isso agora, né? Mas uma enquete sobre onde você gostaria de nascer, você tivesse que marcar lá onde você gostaria de nascer, quantos aqui teriam marcado que gostaria de nascer numa estrebaria? E aí no dia de nascer, né, Justinei, que começava aquela corrida lá.
correndinho lá e para cá, para ver a hora de nascer. Jocinei, estrebaria. Ninguém vai fazer uma escolha dessa. Mas Jesus assume ele se humilha nessa escolha social, humilde. E eu creio que aqui para poder viver com os humildes. Sua família era pobre. Ele nasceu num lugar destituído de luxo, né? Essa estrebaria. Se mostrou humilde também nos seus ensinos, ele usava uma linguagem simples. Todos podiam entender aquilo que ele estava ensinando, falando. Aí nessa ele falava de aves, ele falava dos lírios, ele falava da semente, do vinho, da videira. Coisas comuns daquelas pessoas ali ao seu redor. Pessoas humildes. Jesus vivendo aqui esse sentimento de humildade. Jesus, ele mostrou humildade na escolha dos locais onde ele ensinava, queridos. Não tinha edifícios, né? Não tinha edifícios ali para ele ensinar, nem casas de ensinos, não. As ruas, praças, na praia, isso é bom, né? Com água de coco, melhor ainda. Mas Jesus, ele escolhia esses lugares, os montes, os barcos. Por que isso? Já parou para pensar por quê? Quando você viu que fulano estava pregando no shopping em Ponta Grossa, estava fácil ou difícil de você ir? De repente você ouviu que fulano estaria pregando ali no parque, portões abertos. Estava fácil ou difícil de você ir? Visão de humildade de Jesus era também ser acessível, onde todos poderiam estar, onde todos poderiam chegar, poderiam estar com Ele. Essa era a visão também de humildade de Jesus. Iam ali para ter aquela mensagem de vida. Jesus, ele se mostra humilde ao viver do modo simples, sem lugar, sem casa permanente nesse mundo. Né? Aquele texto, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A humildade de Jesus. A humildade é um dos requisitos para... Eu vou entendendo aqui, fui concluindo isso hoje, queridos. Que a humildade é um dos requisitos para se alcançar as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque tem um texto de Mateus 5, verso 3, que diz assim: aquele que não se humilhar como esta criança, não pode. Não pode o quê? Entrar no reino dos céus. Como uma criança. A humildade. Se pensar na criança, e pensar que Jesus, os discípulos perguntam isso para ele, Jesus estão numa crise ali de importância no reino dos céus, de quem é o maior no reino dos céus. Os discípulos estão conversando com Jesus sobre isso. Aí Jesus então chama uma criança e ele segura nos braços, toma no colo, como quem diz assim, ó, abra o olho, vejam aqui, estou mostrando para vocês. Se tornar como uma criança. E você vai ser abençoado. Mas não é fácil. Nos tornarmos como criança. Não é fácil. Isso para a história da nossa vida. Quer ser abençoado? Humildade. Esse é o nosso segundo sentimento aqui. Esses entendimentos vitais aqui.
acerca dos sentimentos de Jesus. O terceiro e último sentimento, o sentimento de obediência. O primeiro deles, qual é o primeiro sentimento? De renúncia. O segundo sentimento, de humildade. E agora o terceiro sentimento, sentimento de obediência. Obediência. Sabemos que existe obediência fácil e também existe obediência difícil. Algumas coisas são fáceis de você obedecer. E a obediência de Jesus, ela custou muito caro para ele. A obediência dele custou muito caro. Olha só, Mateus 14, verso 36. Tendo sido obediente até a morte e morte de cruz. Não foi um fardo para ele. Longe de ter sido um fardo pesado, que algo que foi imposto para ele. Porém, obedecer ao Pai era o desejo do seu coração. Penso quando Paulo escreve assim, tende o mesmo sentimento. E aí nós chegamos agora aqui com esse sentimento de obediência. Paulo está dizendo assim, tem no coração esse desejo, esse sentimento. Obedecer ao Pai. Desejar, querer obedecer ao Pai. No íntimo, no profundo do seu coração. Sim. Jesus, ele aprendeu a obediência no sentido de que ele não colocou em prática, não colocou a obediência em prática em situações difíceis. Não. Ele vai colocar em todos os momentos. Não é só naquele momento que exigia tanto o máximo dele. Mas ele vive obediência ao Pai. Obediência. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência. Olha só. Faz tempo que eu leio a Bíblia, mas eu não tinha me deparado com esse versículo. Ou atentado para isso. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E aí eu disse, obrigado, Sr. Joaquim, pela cinta no lombo às vezes, pelo chicote no lombo às vezes. Obrigado. Que eu demorei a aprender obediência em algumas coisas, e aí meu pai, aí você sabe, né? Os leirias são assim. Aprende a obediência. Avisando meu pai, sofra aqui. Mas Jesus aprendeu a obediência, embora sendo filho. Aí se você olhar na sua Bíblia aí, Hebreus 5, verso 8, você vai ver lá, filho com letra maiúscula, para dizer, eu estou falando aqui do Filho de Deus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sentimento de obediência. O primeiro sentimento de Jesus para nós nessa noite, o sentimento de renúncia. O sentimento de humildade, o sentimento de obediência, a importância de obedecer ao Pai. O pecado nada mais é do que a desobediência, pura e simples. Os males de hoje, os problemas de hoje estão aí por quê? As drogas, violência. Estão aí por conta do quê? Da ação satânica, reinante no nosso meio. Por que estão tudo aí? Desobediência. São os frutos da desobediência. Qual foi o pecado? O primeiro pecado então do homem? Não foi o roubo, não foi o furto, adultério, prostituição. Não foi a confecção e a adoração de imagens, de escultura. O homem falhou num só ponto. Desobedeceu. E como resultado desse único ato, ele passou então a praticar todos os demais pecados. Desobediência. Mas a mente de Jesus é outra. Eu vou obedecer.
e ele obedece. E a decisão, e aqui é a questão de decidir isso. É sobre decidir obedecer. É sobre decidir renunciar. É sobre decidir viver humildade. Se cremos em Deus, então nós devemos prestar obediência, e obediência irrestrita ao Senhor. Aí eu me deparei, queridos, com uma anotação de Dietrich Bonhoeffer. E esse Bonhoeffer aqui, ele é um teólogo, filósofo, pastor, que se opunha, ele lutou lá contra Hitler, na Alemanha nazista, se opunha a Hitler, e o cara era crente, ele escreveu assim: só é obediente, não, perdão, só o obediente é que crê. Olha o ponto que ele chegou. Estava lá, Hitler, não precisamos entrar nessa questão, no mérito de estudo, nazismo e tudo mais, não precisamos entrar. Mas ele está lá, se opondo. Tem a sua fé, tem o seu pequeno ou grande círculo, não sei, de influência, de relacionamento. Tem gente que caminha com ele, que tenta renunciar, que tenta se humilhar, que tenta obedecer. Mas daí ele anota assim: só é obediente. Só o obediente é que crê. Porque aí eu fiquei imaginando o contexto, do nazismo ali, onde ele estava inserido, e fiquei imaginando quantas pessoas, quem sabe, ao lado dele, dizendo assim: nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos. E ele olhando assim, dizendo: esse povo está dizendo que crê, esse povo está aqui dizendo que crê, está dizendo que crê. Mas ninguém obedece a Deus. Ninguém está obedecendo. Mas estão dizendo que crê. Aí ele vai lá e coloca, entre aspas, só o obediente crê. Eu achei interessante compartilhar com você essa anotação de Bonhoeffer aqui, porque eu entendo também que Deus espera que seu povo seja obediente à sua vontade. Eu entendo também, queridos, que somente um povo que pratica a obediência pode ser abençoado. E aí faz sentido. Parece um pouco de dureza do coração de Bonhoeffer, mas não. Somente um povo que pratica a obediência pode ser abençoado. Vamos lá relembrar aí os sentimentos, os 3 sentimentos vitais acerca dos sentimentos, entendimentos vitais acerca dos sentimentos de Jesus. O primeiro deles, sentimento de está fraco? Renúncia, sentimento de humildade, sentimento de obediência. E para terminar, é um convite para você, a se colocar nessa noite, a se colocar hoje diante de Deus, uma atitude sincera de reflexão.